Sejam muito bem-vindos ao Traz o Brilho Podcast. O episódio de hoje é um presente para quem busca compreender saúde de maneira integral, verdadeira e, claro, com propósito. O convidado de hoje é daqueles profissionais que brilham não só pela bagagem técnica, mas pelo olhar humano, cuidadoso e profundo que ele leva a cada paciente. Seja ele criança, quer dizer, antes da criança chegar, ele já cuida da mamãe. Gente, olha isso. Cuida da mãe antes de ter o neném, para ela preparar a saúde, para vir nenéns saudáveis, né? Para vir os bebês saudáveis. E a gente vai falar sobre isso também. Adolescente, adulto e idosos. E antes disso, eu quero trazer o tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre doenças de inverno. O inverno está chegando, faltam exatamente 32 dias para o inverno chegar. Dia 20 de junho começa o inverno e a gente já está sentindo muito na saúde, pela questão de clima, temperatura, ambientes, enfim. Vamos falar sobre doenças de inverno hoje, com um convidado que eu espero ele, desde quando Traz o Brilho começou. Vai fazer 3 anos, mas hoje eu consegui trazê-lo. Antes de apresentá-lo, eu quero falar sobre alguns dados importantes de doenças de inverno. Segundo uma pesquisa da GSK, 68% dos brasileiros nunca ouviram falar do vírus sincicial respiratório, é o VSR. Você já ouviu falar nesse vírus? Que pode causar complicações graves em idosos, crianças, com certeza. Estamos tendo agora um surto da bronquiolite, que é o significado desse vírus, VSR. Crianças, idosos e pessoas com comorbidade. Está muito sério. E hoje ele veio falar também sobre essa doença. No primeiro semestre de 2024, o VSR foi responsável por mais de 45% dos casos reportados de síndrome respiratória aguda grave, SRAG, no Brasil. Falando da asma, se você também é mamãe, papai ou sofre de asma, a asma acomete aproximadamente 23,2% da população brasileira, com variações regionais entre 19,8% e 24,9%. E falando de hospitalizações, anualmente ocorrem aproximadamente 350 mil internações por asma no país, sendo a terceira maior causa da hospitalização no Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Bom, com base nisso tudo, esse bate-papo vai ser profundo, você vai aprender muita coisa, você vai sair daqui no brilho de tanta informação, conhecimento, dicas poderosas e tudo que esse médico incrível vai trazer pra gente. Então, o nosso convidado hoje é um médico pediatra, alergista e imunologista infantil e adulto, com especialização em medicina funcional, ortomolecular e integrativa. Ele é também uma grande referência quando o assunto é autismo e neurodesenvolvimento. Gente, esse podcast tá maravilhoso! Vocês vão sair aqui, fica até o final que vai ser tudo, eu prometo, porque quem vai trazer o brilho hoje é esse meu amigo querido, fofo, que todo mundo que conhece, os pacientes, amigos, todo mundo que sabe que ele existe, que ele é um anjo hoje aqui na Terra, cuidando de todos nós, é literalmente apaixonado. Nós somos apaixonados por ele. E ele hoje veio trazer esse brilho. Muito bem-vindo, Dr. Fernando Bizarria! Olha, é um prazer estar aqui, né? Depois dessa apresentação tão maravilhosa, tão icônica. Merece, você merece. Eu tô feliz demais. Agora eu fiquei até nervoso com essa apresentação toda. Agora tem que brilhar, né? Vai brilhar muito. Muito. Vai lá. O mundo tá recebendo brilho agora, o seu brilho. Estamos aqui para isso. Com certeza. Olha, meu amor, eu estou muito feliz. E eu sei que você hoje vai trazer muita coisa boa pra gente. Então, eu já vou começar com uma pergunta bem clássica para a gente esquentar esse podcast, porque a gente vai falar de coisa assim muito importante, séria, né? E que muita gente precisa saber. Eu queria entender, né? O que fez você escolher a pediatria e ser um alergista e imunologista na medicina integrativa, atendendo adultos também? Ou seja, ele não atende só criança, né? Ele atende adulto, ele atende adolescente, ele atende idosos. E eu quero entender o que fez, assim, ele ser esse ser
que traz essa solução e essa cura para nossa vida de uma forma integral? Conta pra gente. Ellen, eu sempre quis ser médico. E é muito engraçado, porque assim, desde sempre eu queria ser pediatra. Só que uma característica muito importante, eu nunca gostei do que todo mundo gosta. Eu nunca, sabe, assim, isso é uma característica minha mesmo. Eu nunca gostei do que ninguém gosta. Então, eu sempre falava que eu queria ser médico, pediatra, mas eu queria ser um pediatra diferente. Olha! Não é assim, eu não queria cuidar de bebezinho bonitinho, eu queria cuidar de coisas diferentes, pessoas diferentes, sabe? Tipo assim, pacientes diferentes. Aí eu peguei, né, graças a Deus, né, continuei com aquela minha vontade, com aquele meu sonho, fui fazer minha faculdade de medicina, né, dentro da medicina eu já sabia que eu queria ser pediatra, queria fazer pediatria, me formei médico, né, porque quando a gente se forma médico, a gente se forma clínico geral, e eu já sabia que queria fazer pediatria, nunca dei um plantão de clínica na minha vida, nunca. Deus, nunca. como assim, Não. gente? Ela amiga, né? Que você é minha amiga, né? Posso chamar de amiga, né? Com Amiga, certeza. nunca dei um plantão de clínica na minha vida, porque eu já fui fazer pediatria. Sim, você foi direto. Já, fui direto. E aí eu fui fazer a minha especialização em pediatria, né? Eu me encontrei na vida, tava lá, falei, cara, é isso mesmo que eu quero, eu amo, né? Então a minha formação, a minha formação de base foi a pediatria. E aí o que aconteceu? Dentro da pediatria, eu fui vendo, eu fui buscando, eu fui entendendo as doenças que mais acometiam as crianças. E eu acabei me apaixonando por doenças, disfunções imunológicas, disfunções da imunidade. Eu acabei me apaixonando em entender profundamente o sistema imune e por que essas crianças ficavam tão doentes, o que acontecia, por que elas tinham autoimunidade, por que elas tinham falta de imunidade. E aí, dentro mesmo da especialização de pediatria, eu acabei indo para a parte da imunologia. Pois é, e o que é essa parte da imunologia, Fernando? A parte da imunologia basicamente, a gente faz a avaliação e o estudo do sistema imunológico, né? Aí eu fui me especializar em alergia e imunologia infantil e adulto. Nossa. Então assim, você imagina. Uma coisa só, bem diferente, né? Bem diferente. Então você já imagina, assim, né? Eu como pediatra, nunca tinha atendido um adulto na minha vida. Sempre gostei de criança. E aí, beleza, aí resolvi, falei, não, eu terminei a minha especialidade de pediatria, aí fui fazer alergia, imunologia infantil e adulto. Aí eu comecei a atender os adultos também, né, crianças e adultos, tanto da parte de alergia quanto de imunologia. E aí o que aconteceu? Eu fui me apaixonando, fui vendo, fui tratando das crianças, fui tratando dos pais, quando eu vi fui tratando do vô, da avó. Por quê? A alergia, né, as doenças alérgicas e as doenças imunológicas são genéticas. É mesmo? Então assim, exatamente. Então, tipo assim, se você tem alergia, seu filho tem uma chance muito maior de ter alergia. Se você tem problema de imunidade, seu filho tem uma chance muito maior de ter problema de imunidade. Então é o que eu brinco, assim, o fruto nunca cai longe da árvore. É verdade. Entendeu? Concordo. Então a gente acaba... A gente busca na família, né? A gente busca na família. Então eu acabei, né, tipo, cuidando da criança, depois vai pro pai, pra mãe, pro vô, pra avó. Então acabou vindo todo mundo. Ou seja, você atende o combo familiar. Eu atendo, sim, exatamente. Hoje eu atendo o combo familiar, eu atendo, né, várias famílias. Até porque, né, depois que eu fiz pediatria, alergia, imunologia, né, isso tudo era minha formação tradicional, né? Eu tenho 3 títulos de especialista, tenho tudo. Chegou uma hora que o que acontecia? Os meus pacientes que tinham asma, que tinham rinite, que tinham bronquite, dermatite atópica, né? Eles só melhoravam quando eu usava corticoide, bombinha, sabe? Medicamento. Pesada. E isso pra mim era uma coisa que me incomodava muito. Eu falava, meu Deus, corticoide intoxica. Excesso de antibiótico intoxica. Eu tô cuidando de uma criança que tá começando a vida, já vou intoxicar essa criança? E aí eu senti, sei lá, um brilho. Um brilho chegar. Um brilho falei, na isso alma. não é pra mim. Aí foi quando eu fui fazer minha especialização em ortomolecular e medicina natural, que é onde a gente aprende a suplementar, desintoxicar, né? Aí fui fazer medicina funcional integrativa, que é onde você aprende a cuidar da raiz do problema, a fundo. Você não só medica, você trata. Porque tem muita diferença entre tratar e medicar. Sim. Medicar, você vai estar com corticoide e acabou a tosse. Agora, tratar é muito a fundo, você tem que entender, né, o que o paciente tem de inflamação, o que causa alergia, né? O que esse paciente tem que estar causando isso daí. Não né? só o sintoma, a causa e o que vai fazer para isso
parar de acontecer. É porque medicar, qualquer médico medica. Sim. Então, a gente tem que tratar realmente o paciente, tratar a raiz do paciente, né? Não. Então, isso eu tive essa minha formação na medicina ortomolecular, funcional e integrativa, e foi onde eu aprendi, né, realmente a buscar a raiz da causa do problema, resolver a raiz do paciente. Maravilhoso. E hoje você faz uma desmedicalização dos seus pacientes, né? Total, eu faço muito, total desmedicalização. Eu sou um médico que realmente, assim, eu não gosto de medicamento, eu sempre vou... É alopatia, no caso. Alopatia, Né? São alopatas, não é minha linha. hipocondríacos. Não, minha Presta linha... atenção nesse brilho. A minha linha é outra, eu desmedicalizo, eu uso muito suplementos, vitaminas, homeopatia, né? Eu faço muito desintoxicação, desparasitação, estilo de vida, melhoro muito dieta, né? Por exemplo, uma criança, um paciente que tem bronquite, que tem asma, rinite, não pode tomar leite de vaca. Olha. Por quê? Sabe por quê? Porque o leite de vaca tem uma proteína que se chama caseína. Sim. A caseína ela é uma proteína altamente inflamatória e produtora de muco. Nossa. Imagina, se o paciente tem bronquite, isso não é só para criança não, tá? Isso Pra é para adulto criança, também. para adulto, para idoso, para quem for, tá? Se o paciente tem bronquite, asma, rinite, doenças alérgicas, não pode tomar leite de vaca, porque o leite de vaca tem caseína. É uma das proteínas que compõem o leite de vaca, tá bom? Essa caseína ela é altamente inflamatória e produtora de muco. Você vai ficar mais secretivo, vai piorar sua asma, sua bronquite, sua rinite, vai piorar tudo. Tudo vai maximizar, porque Tudo. o leite vai ajudar isso a acontecer. Muito, vai piorar muito. É um fator de piora muito grande. E quem não tem, por exemplo? Uma pessoa que não tem, gente que pensa assim, né? A gente conversa com as pessoas e sabe disso. Não, mas ele bebe leite porque ele não tem nenhum problema de saúde. Mas pode ajudar a ter ou não? Exatamente. O que acontece? Nesses pacientes, né, que têm problemas respiratórios, eles já têm uma disfunção, né? Entendi. Então, nesses pacientes, o leite de vaca, mesmo não tendo alergia à proteína do leite de vaca, eles não devem tomar, não devem consumir. Na verdade, se a gente for falar um pouco do leite mesmo, assim, é um assunto que eu adoro. Porque, primeira coisa, leite de vaca é o leite da vaca. Então, só quem vai digerir o leite de vaca é o bezerro. É verdade. Né? Os seres humanos não digerem o leite de um outro animal. Uma outra coisa, o ser humano é o único animal que toma leite depois de adulto. Na natureza, qual outro animal que toma? Nenhum. E de um O ser humano ser... é braba, né? Precisa ser estudado. E de um ser humano. diferente, diferente da raça dele. Então, o leite de vaca não foi feito para o ser humano. O leite de vaca é inflamatório, Nossa. tá? Isso não só para quem tem asma, bronquite, né? Vai piorar a asma, bronquite, rinite, mas, no geral, não é saudável tomar leite de vaca. Ok. Gente, anotado. Eu já tinha ouvido falar do leite, mas especificamente o leite de vaca, eu tô vendo que ele já tem uma diferença total na vida da gente, né? É isso aí. Muito bom. E quais são as doenças respiratórias mais frequentes durante o inverno no Brasil? Com certeza, de doenças respiratórias, né? Eu vou citar para você o resfriado, né? Gripes, resfriados, bronquite, bronquiolite. Agora nós estamos vivendo o caos da bronquiolite. Por quê? A bronquiolite, geralmente, ela é uma doença da mudança de estação. Então, ela é uma doença mais do outono. É quando vem, assim, essa mudança de estação. E aí, começa a circular muito o vírus sincicial respiratório, que é esse que você falou, que tem um nomezinho dificinho, né? Esse vírus, ele é muito complicado para pacientes que têm imunidade mais fraca. Quais são os pacientes, num geral, que têm imunidade mais fraca? Bebezinhos, né? Bebezinho que acabou de nascer, recém-nascidos, né? Até 2 aninhos, mas quanto menor, pior é. E os idosos, porque os idosos, o que acontece? Os idosos têm um sistema imune bem fraquinho. Quando a gente envelhece, na pele começa a dar ruguinha, não é? No cabelo fica branco. O envelhecimento do sistema imunológico se chama imunossenescência. O sistema imune fica fraco, fica fraquinho. É por isso que o idoso, se pegar Covid, morre, complica. Sim. Uma pessoa de 30 anos, não. É por isso que o idoso, se pegar uma pneumonia, morre, complica. Um paciente de 30 anos, muita. Infecção urinária em idoso, mata. Em paciente de 30 anos, não. Não, por quê? Pela imunossenescência. Então, o vírus sincicial respiratório vai pegar muito mais bebezinhos pequenos e idosos que têm um sistema imune fraco, comprometido. E qual a idade desse idoso pra gente já considerar se a gente tá nessa faixa etária? Fala pra mim. Tenho curiosidade. Olha,
O idoso, que a gente considera a partir de 60 anos de idade. Ainda não estamos lá, mas vamos caminhar, se Deus quiser. A gente quer ficar idoso. Queremos ficar idosos, né? Claro. A gente não quer. Se eu não ficar idoso, vai morrer antes. Deus me livre. Deus né? me livre, não. Mas queremos ficar idosos, saudáveis, né? Cuidando da saúde, tendo longevidade saudável, que é isso que eu trabalho muito hoje com os meus pacientes. Incrível. Perfeito. Eu quero envelhecer assim, saudável, plena, né? Muita saúde, respirando bem, né? E por que o inverno favorece o aumento de casos de doença como rinite, asma, bronquiolite, sinusite e pneumonia? Perfeita pergunta. Porque são vírus que eles gostam de temperaturas mais baixas. Eles gostam. Da mesma forma que no verão, a gente tem muita virose, os vírus da diarreia. No inverno, temos os vírus respiratórios. Eles gostam do frio, essa é a primeira característica. Então, é o ambiente propício para eles brilharem. Brilharem. Todos merecem brilhar. Então, inclusive, os vírus brilharem. Né? Então, essa é a primeira questão. É pela questão do clima, da temperatura. Segunda questão. Quando a gente está no inverno, o que acontece? A gente fecha tudo que é janela. Porque a gente não quer ter frio. A gente não quer ter frio, né? Por exemplo, você vê pessoas que pegam ônibus, o ônibus fica todo fechado, a janela fica toda fechada. Apartamento, se você trabalha no escritório, fica tudo fechado. Então, esse fechamento, essa não circulação de ar, aumenta a proliferação e o acúmulo dos vírus. Nossa. Então, é por isso que a gente fica tão doente no inverno, né? No outono e no inverno, porque é aquele ambiente fechado. Sim. E sobre abrir janelas, por exemplo. Tá muito frio, eu tô com frio. Eu posso abrir janela que eu não vou ficar doente? Ou isso tem a ver em ficar doente? Porque eu sou essa pessoa, eu gosto de estar ventilada, né? E muita gente deve ter essa combinação. Mas quando tá frio, ai não, se eu abrir janela eu vou pegar vento, né? Aquela história da vovó. Menina, você vai pegar vento? Pegar um golpe de vento? Pegar um golpe de vento. Gente, pegar vento já é demais. Imagina um golpe de vento. Eu adoro quando meus pacientes falam do golpe de vento. Eu adoro, acho muito bonitinho. E esse golpe de vento faz mal? O que é melhor? Você só vai adoecer se você tiver com o seu sistema imune debilitado, se tiver fraco. Por quê? É função do sistema imune matar vírus, combater vírus. Agora, se você tá com o sistema imune fraco, você vai adoecer. Você vai pegar resfriado, você vai pegar qualquer doença, tá? Então, você ter uma janela aberta e entrar um vento, você não vai adoecer. Você pode pular numa piscina gelada no inverno. Olha! Tá bom? Não vai adoecer. O que vai te fazer adoecer é um sistema imune debilitado, ou em algum momento debilitado, né? Frente a um vírus, que daí o vírus ganha a batalha do seu sistema imunológico. Entendi. Então você só vai adoecer por isso, tá? Entendi. Então esse negócio de golpe de ar não existe. E para ficar doente não. Agora uma coisa a gente tem que falar, por exemplo, para quem tem asma. Asma, sim. Asma tem que ter cuidado. O golpe do vento e o golpe de vento. O golpe de vento na asma, o que acontece? O nosso pulmãozinho, ele é como se fossem várias bexiguinhas, que são os alvéolos, tá? Os alvéolos, quando a temperatura cai, eles fazem uma vasoconstricção. Eles fecham. Então, ataca a crise de asma de alguns pacientes. Entendi. Entendeu? Mas não é resfriado, porque as pessoas também confundem. As pessoas confundem bronquite, resfriado, rinite, elas acham que tudo é ficar doente, né? Tudo é resfriado. Exatamente. Mas não é bem assim. Muito bom. E essa vai ser a nossa próxima pergunta. Como eu vou diferenciar, né? Como a gente sabe a diferença entre rinite, alérgica, sinusite, asma e resfriado comum? Como é que eu sei se eu estou resfriada ou se eu estou com uma rinite, uma alergia? Fala pra mim. Basicamente, quem tem asma, né? A asma e a bronquite, primeira coisa que vai acontecer, o paciente vai sentir o pulmão chiar. Chia igual um gatinho. Parece um gatinho miando mesmo, tá? Então, ele vai sentir, né? Ou quando a gente vai examinar também, a gente escuta. Esse paciente também na asma, na bronquite, ele vai ficar ofegante, né? Vai ficar com a respiração curta, mais cansado, tá bom? Sim. Esse paciente, geralmente, ele já sabe que ele tem esse problema. Ele sabe que, geralmente, a mudança de tempo, como também exposição à fumaça de cigarro,
né? Fumaça de cigarro atrapalha, Sim. né? Poeira também. Poeira é um gatilho muito grande. Pelo de animais também, né? Então, essa seria uma bronquite ou uma asma. Um resfriado, aí sim, um resfriado já tem um vírus. O que você vai sentir? Você vai sentir mais moleza, cansaço, peso no corpo, seu corpo vai ficar mais caído, você vai ficar muito em disposição, dor de cabeça. E geralmente também pode cursar com febre. Tá bom? A febre só vai vir mesmo mediante a um agente infeccioso nesses casos, mediante a um vírus. Sim. Né? Uma rinite. A rinite, basicamente, esse paciente vai ficar com o nariz coçando e espirrando. O olho coça, o nariz coça, espirra. Mas não tem tantos sintomas gerais quanto um resfriado, né? Essa prostração do resfriado. Essa prostração, esse mal-estar, né? Quando a gente tá resfriado, a gente fica enjoado, não quer comer. Sim. Sim. E aí, quando dá uma febre, a gente se preocupa. Será que eu tô com pneumonia? Dizem que a febre é esse termômetro, né? Se você tá com pneumonia ou é só uma coisa boba. Como é que é isso? A febre, se vocês soubessem o quanto é importante a febre, eu vou explicar da importância da febre. Porque eu quero saber sobre a importância da febre. Olha só, vocês vão ficar PhDs agora em febre. O que acontece? Sistema imunológico. Lembra que eu falei que o vírus do inverno, da resfriado, gosta da temperatura fria? Tá. Sistema imunológico, a casinha do sistema imune, para funcionar bem, gosta de uma temperaturinha mais alta, gosta de uma febrículazinha. Se você estiver tendo febre seria a partir de 37,8, de 37,8 adiante, tá bom? Se você deixa de uma temperatura de 37,8 a 38,4, 38,5, é a temperatura ideal para o sistema imune produzir mais soldadinhos no sistema imune. Então, essa febrícula baixa não deve ser cortada, porque você vai aumentar e muito a sua produção do seu sistema imunológico. Gente, nunca ouvi falar. Né? Isso é importantíssimo. Agora, se você, por exemplo, começa com uma febre, já vai tomar dipirona, já vai tomar um paracetamol, você diminui a produção do seu sistema imunológico. Você vai ficar por mais tempo doente. Entende? Você vai demorar mais para produzir sistema imune. Então, se você tá resfriado, está com uma febrinha baixa, dê graças a Deus. Sim. Tá bom? Não precisa medicar seu filho correndo, né? Você vai observar. Febrico até 38,4, 38,5, tá tudo bem. É uma febre aceitável que tá produzindo sistema imune. Isso, produzindo sistema imunológico, tá combatendo essa infecção, combatendo essa doença, seu corpo tá respondendo bem. A febre não é uma coisa ruim, a febre é uma coisa boa. E outra coisa, pelos princípios da medicina funcional, integrativa e ortomolecular e homeopatia, a febre, o paciente que faz febre tem um corpo mais saudável. É saudável fazer febre. Olha, gente. Sabia? É saudável. Nunca tinha ouvido falar. Agora, quem não faz febre não tem uma plenitude tão grande de saúde quanto quem faz febre. Olha que legal. Sim. Essa é uma das primeiras coisas que eu pergunto quando eu atendo um paciente. Você faz febre quando fica doente? Ou você é um paciente que nunca fez febre na vida? Entende? Quem faz febre é mais saudável. Bacana, muito né? Bom saber. É. Muito. Gente, eu tô preocupada. Muitos não fazem febre. Eu não posso ter febre. Porque se tiver febre, eu tô com pneumonia. Mas você fica muito doente ou não? Não, fico muito então, se você não ficar muito doente, ok. Agora, a pessoa que fica doente tem que fazer uma febrinha. É o mais saudável. Perfeito. E hoje, como saber a hora de procurar um especialista? Ótimo. A hora de procurar um especialista é se você tem esses quadros com recorrência. Por exemplo, rinite. A criança tá lá, acorda todos os dias com o nariz escorrendo, congestionada. A criança parece ter uma batata na boca para falar, né? Essa criança com crise de rinite recorrente, ela vai diminuir a tensão na escola. Ela vai ter uma tendência muito maior de agitação. Sim. Ela vai ter uma tendência muito maior de essa secreçãozinha crônica no nariz, né? Isso daí vira comidinha de bichinho, de bactéria. E aí o que acontece? Né? Porque o nosso corpo tem bichinho, tem bactéria, é normal. Aí, se você der um excesso de comidinha, que é a melequinha da rinite, o que vai acontecer? Sinusite. Então, você acaba evoluindo para sinusite de repetição. Na grande maioria das vezes, quem tem sinusite de repetição tem rinite. É uma rinite maltratada, que está sempre secretivo, que acaba evoluindo. Então, se você tem, com frequência, nariz escorrendo, congestão nasal, se você tem crises de tosse com frequência também, isso é uma coisa importante, você tem que procurar ajuda. Falta de ar, cansaço, ofegância, isso não é normal. A gente não pode, Ellen, normalizar o que não é normal, tá? É verdade, concordo. Não é normal ficar tossindo, não é normal você estar
3 semanas tossindo? Não. Nariz entupido, espirrando, fungando, o olho lacrimejando. Tem que ir ao especialista, né? Tem que ir ao especialista, exatamente. E quais são as estratégias mais eficazes para prevenir a crise de asma, rinite nessa época do ano? E a sinusite também, né? Olha, as estratégias mais eficazes, basicamente, é cuidar do sistema imunológico. Porque a gente só vai adoecer se o sistema imunológico enfraquecer. Se o sistema imunológico permitir. Então, você tem que cuidar do seu sistema imunológico. Como? Suplementação em dia. Suplementos hoje muito bons, como, por exemplo, vitamina C otimizadas, vitamina D otimizada. Vitamina D, tá bom? Para um paciente que tá tudo certinho, tudo bem, é em torno de pelo menos 85 a 100. Porque a vitamina D, ela é precursora em mais de 100 reações enzimáticas do corpo, incluindo as reações do sistema imunológico. Então, a vitamina D aumenta o sistema imunológico, né? Alguns suplementos, como, por exemplo, beta-glucana, timomodulina, boswellia, cúrcuma. Esses suplementos aumentam muito o sistema imunológico, aumentando o teu sistema imune. Seus soldadinhos do sistema imune vão ficar fortes e vão combater os vírus e você não vai adoecer. Então, a principal estratégia é cuidar do sistema imune, cuidar do seu corpo, cuidar do seu terreno biológico, para que você não pegue nenhuma infecção. Isso que eu digo é geral, tá bom? Infecção não só respiratória, infecção de urina, infecção, qualquer tipo de infecção. É muito importante. Porque prevenir dessa forma com a suplementação... Você não vai adoecer. Protege. Né? Além de suplementação, é muito o que eu falo também. É ter um estilo de vida mais saudável, se alimentar bem, dormir pelo menos 8 horas por noite, né? Gerenciar o estresse. Eu sei que hoje isso é difícil pra caramba, desafio, né? É um grande desafio pra humanidade, porque as crianças de hoje estão cada vez mais estressadas, estafadas, como adultos grandes executivos. A quantidade de cortisol, de estresse das crianças hoje tá igual de adultos executivos estressados. Então, esse gerenciamento do estresse é uma coisa muito importante para a gente manter a nossa saúde, o sistema imunológico e, consequentemente, não adoecer, não pegar gripe, não pegar resfriado, não pegar coqueluche, não pegar vírus sincicial respiratório. Sim, que é essa bronquiolite aí que tá vindo com tudo, né? Com tudo. Ah, e uma outra coisa importante, a gente tem que ter muita noção. Não visitar bebê recém-nascido. Importante. Muito importante. Bebê recém-nascido tem sistema imune fraco. Bebê recém-nascido tem um pulmãozinho fraco. Bebê recém-nascido, muitas vezes, Ellen, você pode estar com o vírus no seu corpo e ele tá incubado. Você não tá com sintoma, mas você tá carregando o vírus. Ele tá comigo. Tá com você, tá no seu corpo. Esperando a oportunidade. Esperando a oportunidade. Seu sistema imune tá lá, conseguindo controlar ele, mas ele tá lá. Aí você vai visitar um bebezinho recém-nascido. No inverno, é falta de etiqueta. Olha, gente, é cafona. Cafona. É o fim da linha, uma pessoa lá da família falta de ficar etiqueta. enlouquecida Não, querendo visitar a um gente bebê não que acabou de pode, nascer. a gente não pode, tá bom? Assim, não pode, eu sei que dá vontade, é tudo, mas a gente tem que ter bom senso. Até porque, o que acontece? Pela saúde do bebê, esse bebê, ele pode se expor ao vírus sincicial respiratório, pegar uma bronquiolite e ir pra UTI. Olha, gente. Uma outra coisa, essa mãe, ela tá cansada. A mãe não dorme. Difícil. O pai não dorme. Até se adaptar com o bebê, demora. Então, essa mãe não vai ter paciência pra fazer sala pra ninguém. Ela quer descansar, ela quer, sabe, entende? Ela quer passar aquela fase de adaptação. Aqueles 3 primeiros meses, né, que é a fase de adaptação, que é super compreensível pra qualquer mãe. Olha, muito bom saber, porque isso ajuda muita gente. Compartilha isso daí, ó. Pra quem precisa saber, porque isso é muito importante. São dicas do Dr. Fernando Bezerra. Compartilha isso daí, tá bom? Sim. É importante, se você tem um bebezinho, e às vezes as pessoas ficam sem graça de falar, as mães ficam sem graça de falar. Que não. Que não quer receber. Tem que falar, uma gente. Pressão muito grande na mulher, na mãe. Muito, na mãe. Tudo é na mãe. Coitada da mãe, né? Então, assim, a gente tem que se posicionar, tem que falar, olha... Eu vi lá um médico, pediatra, imunologista, alergista, imunologista falando que não pode receber bebezinho, visita em bebê, né? Espera esse bebezinho fazer 4 meses. Depois dos 4 meses, já tá com um sistema imune um pouco maior, um pouco melhor. E aí você tem uma maior segurança para receber visitas. Passou daquela ainda mais se for no inverno.
Sim. Pô, Nossa. não dá, né? Os bebês que nascem no inverno devem ser Sofrem. mais de castigo, né? Muito! Eles sofrem muito. Eu imagino. Eu fico com muita dó dos meus bebezinhos que nascem no inverno. Nossa, imagino. São os cancerianos, né? Aí, pronto. A época de canceriano. A época do não é? drama, Sempre né? com câncer. Você sabe que eu sou canceriano, né? Meu aniversário Aí. sabe? Você nasceu na época de inverno, né? Época de inverno. Ou seja, já é aquela galerinha mais, né? É, melindrosa. Medo, fica doente, fica muito doente. né? Eu odeio Desde ficar criança. doente, eu tenho pânico. Ai, nem fala. Gente, pelo amor de Deus. Quem gosta? Não. E o que é mais prejudicial? O frio em si, né? Ou os ambientes fechados e mal ventilados? Olha, com certeza, ambiente fechado e mal ventilado. O frio em si não é o problema. Até porque, se você for viajar para um lugar muito frio, você está lá, a sua chance de adoecer é menor do que a oscilação de temperatura. A oscilação de temperatura é que é muito ruim, tá? Então, você ir para um ambiente muito frio não tem problema. O problema é você ir ficar num lugar fechado, onde está todo mundo espirrando, tossindo. Porque agora no inverno tá todo mundo tossindo, espirrando, a criançada tá como? Vai pra sala de aula das crianças, como é que tá agora? Deve estar lá na tua porta toda hora, todo dia, né? A sala toda fechada, aquela criançada lá, 30 crianças na sala de aula, resfriadas, gripadas, aquilo lá vira, sabe o quê? Um safari. Parece a festa da floresta. A festa da floresta, vai circulando. É espirro, é bronquiolite, é coqueluche, é influenza, é tudo que você imagina. É moraxela, é tudo que você imagina. Moraxela? Moraxela é uma bactériazinha, um bichinho que pode causar pneumonia, sinusite. Né? Moraxela catarrhalis. Aí, outra novidade nesse podcast. Moraxela catarrhalis. Então... Por isso que as mães ficam enlouquecidas, né? Porque na creche, na escola, um pega, todo mundo pega. Não, tem, ficam. Todo mundo tem. E o que acontece? O primeiro ano da criança na escola é assim, parece que a pobre da mãe foi pro purgatório. É sério, eu tenho muita dó. Pagar as prendas porque dela. A criança ainda entra na escolinha com um sistema imune imaturo, ainda não tá totalmente completo. E além de não ter o sistema imune completo, ele ainda é destreinado. Ele é destreinado. Os soldadinhos do sistema imune não sabem inicialmente reconhecer um vírus, não sabem inicialmente reconhecer uma bactéria, não sabem reconhecer um fungo, por exemplo. Sim. Então, o que acontece? Você pode até ter um número de soldadinhos dentro da normalidade, mas se eles não forem treinados, você perde a batalha. Então, o primeiro ano da escola da criança é catástrofe imunológica. Eles ficam muito, muito, muito doentes mesmo. Muitas mães desistem nesse primeiro ano, mas é o que eu falo, não desista, é assim mesmo. Tem que organizar, tem que suplementar, tem que usar a homeopatia, tem que cuidar pra criança ficar bem na escola. Sim. E falando de criancinhas ficarem doentinhas, né? Logo no primeiro momento aí do primeiro ano da escola, o uso de umidificadores em casa e lavagem nasal com soro fisiológico é realmente eficaz? Vamos lá, ótima pergunta. O umidificador não pode. Aí você vai... Oi, eu não tô com pode. umidificador todos os dias. Tá errada, vamos mudar isso daí. Já desliga. Gente. Vende, bota na OLX, vende seu umidificador, tá? Não pode. Meu Deus. Você quer umedecer seu quarto, você vai botar uma bacia de água. Isso eu já fiz também. Isso, dentro do seu quarto. Ficou esteticamente feio. Eu falei, é melhor um umidificador, mas eu não sabia. Agora eu vou voltar pro balde. Não pode, vamos voltar pro baldinho. O baldinho da vovó. Baldinho bonitinho. O baldinho bonitinho, né? O baldinho bonitinho. Porque o que acontece? O umidificador, ele umedece muito. Como ele umedece muito, você vai aumentar muito a proliferação de fungos e ácaros. Gente. Aumentando a proliferação de fungos e ácaros, você vai ter rinite, muita rinite. E aí você vai ter bronquite por alergia. Aqui, agora eu tô sabendo, porque eu liguei um umidificador com um olhinho. O olhinho essencialzinho, né? Um olhinho essencialzinho que eu amo. E aí, quando eu coloco, eu começo a ficar assim. Sim, Quando eu coloco. É porque aumenta muito a proliferação, né? Você faz crescer muitos ácaros e fungos. Então você vai... Dica de milhões. Dica de milhões. Você vai piorar o que a gente chama, que é o controle ambiental. Porque se você não tiver ácaro e fungo, você fica bem. Agora, para um alérgico, ter contato com ácaro e fungo é terrível. Ele vai fazer crises atrás de crises. Gente, que loucura. Tá vendo? Então, baldinho, só o baldinho é o suficiente. Ele umedece no tanto certo, sem prejudicar a sua saúde. O umidificador não pode. Perfeito.
Arrasou. Agora vamos para a parte integrativa. Eu tenho ainda coisas para te perguntar muito importantes. Como a medicina integrativa hoje pode contribuir para o tratamento e prevenção das doenças respiratórias? Olha, a medicina integrativa, eu sou apaixonado por ela. Sabe, assim, é o que... Te move. É o que me move, é o que eu amo, porque com a medicina integrativa a gente consegue realmente resolver a raiz do problema. A medicina tradicional, a gente aprende a medicamentar, né? A gente aprende a tratar com medicamento. Na medicina funcional e integrativa, a gente vai tratar a raiz do problema para que esse problema não aflore mais, para a gente resolver mesmo o problema do paciente. Uhum. Então, com a medicina integrativa, funcional e integrativa, eu vou realmente na causa, na raiz. Então, a gente consegue ter muito mais resultados duradouros e resultados limpos para o meu paciente. É um paciente que tem asma, que tem bronquite, que não vai precisar usar bombinha, que não vai precisar tomar corticoide, que não vai precisar tomar antialérgico. Isso é incrível, isso é maravilhoso, porque eu sou uma pessoa que eu detesto ficar doente, eu detesto tomar antibiótico, eu detesto tomar corticoide, até porque vira um looping. Quando você fica doente, você toma antibiótico, você vai matar o bichinho ruim, que tem que matar, mas você vai matar os bichinhos bons, que são a microbiota do seu intestino. 70% do seu sistema imunológico vem do intestino. Se você matou os bichinhos protetores do intestino, vai acontecer o quê? Vai diminuir o sistema imunológico. Sim. Diminui o sistema imunológico, você vai ficar doente de novo. Então, o antibiótico também ajuda a diminuir o sistema imunológico. Ajuda, claro que ajuda. Ao mesmo tempo que cura, né? Mas o que acontece? Se você não cuidar do seu intestino, se você não tratar do seu intestino, você vai entrar no looping. Entendi. O que é o looping? Você não sabe se fica muito doente porque toma muito antibiótico, ou se toma muito antibiótico porque fica muito doente. Caramba! Porque tudo vem do intestino. Sim. Entende? Sim. Então, claro, assim, não tô falando que nunca é pra tomar antibiótico, pelo amor de Deus. Tem condições que tem que tomar. Tem que tomar, é preciso. É preciso, mas a gente tem que evitar. E com a medicina funcional integrativa, a gente consegue resolver bem essa raiz aí. Perfeito. E as terapias complementares, por exemplo, né? A fitoterapia, a acupuntura, a meditação, elas têm um papel relevante no controle de alergia e asma e doenças respiratórias, sim ou não? Tem sim. É muito importante essa pergunta, porque as terapias complementares ou alternativas, elas vão servir como um plus no nosso tratamento. Entende? Então, ela é um complemento. É isso, é complementar, né? Você vai fazer, sei lá, sua suplementação, ortomolecular, enfim. Com as terapias integrativas complementares, como, por exemplo, ozônio, ILIB, né? Alguns fitoterápicos, o caloba, algumas homeopatias, você vai potencializar o seu resultado, potencializar o efeito do seu tratamento. E aí, a chance de você ter que evoluir para um remédio, um corticóide ou um antibiótico é muito menor. Entendi. Muito menor. Então, com certeza eu indico, eu gosto, associo muito ao meu tratamento e com excelentes resultados também. Gente, tá anotando tudo? Agora vai vir uma pergunta que todos os momentos que eu estou conversando com alguém, inclusive que eu recomendo esse médico fantástico que vocês estão conhecendo agora aqui, vem esse assunto e eu queria hoje perguntar para poder trazer o brilho para a vida das pessoas, né? Eu queria saber, né? Nós queremos saber, porque hoje tem nascido muita criança com diagnóstico de autismo. E eu queria entender por que tem nascido tanta criança com esse diagnóstico. Se tem como os casais, porque eu não sei, né? Existe um momento que falam que vem do homem, não vem da mulher, e aí fica aquela coisa louca, que eu também não sou médica, não entendo. Mas como pode evitar, se tiver, né? Como fazer aí a prevenção para essa criança não nascer com esse diagnóstico? Quais são as recomendações? Fala para mim, por que isso tem acontecido? Tá, então vamos lá, muito importante essa pergunta. A gente vê que o autismo ele vem crescendo exponencialmente, a gente percebe, né, esse aumento realmente muito grande. Na nossa época, nós temos mais ou menos a mesma idade, a gente não via tantas crianças com autismo na nossa escolinha, né? Hoje você vê que muitas crianças com diagnóstico de autismo, e o que a gente percebe também é que hoje as crianças autistas, além de ter aumentado num número, tem aumentado também no nível, o nível de suporte de autismo, né? Que seria o quê? Um grau de autismo, né? Tem vindo um autismo um pouco mais severo. É mesmo? A gente percebe...
A gente percebe muito isso, tem aumentado bastante. E aí a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro, é que o autismo, ele tem um componente genético, hereditário, forte e epigenético. Então, o que é epigenético? Epigenético é o ambiental, tá? Então, a gente tem a genética mais a epigenética. O que a gente tem percebido é que talvez estamos tendo condições epigenéticas ambientais que podem estar interferindo nesse aumento dos casos de autismo. Porque você imagina uma coisa, Ellen, a genética do ser humano não mudou tanto assim em 15 anos. É a mesma genética, Sim. não é? Sim. O que mudou nesses 15 anos? O estilo de vida, poluição, excesso excesso de corticoides, excesso de remédios, excesso de antibióticos, né? Muito anticoncepcional, né? Metais tóxicos, toxinas. Pais, né? Nos pais, isso, nos Sim. pais, né? Uma outra coisa também, agrotóxico, né? Um excesso de agrotóxico, de tudo tem agrotóxico. Então, muito provavelmente a gente vê que esse acúmulo desse excesso de poluição, radiação, né? Há 30 anos atrás, vamos dizer assim, não tinha tanta antena de TV, rádio, Sim. enfim. Então, esse acúmulo é o que a gente acredita que tem feito com que tenha aumentado a quantidade, né, dos diagnósticos. E também, além disso, né, dessa parte toda, hoje também as pessoas têm acesso à globalização. A globalização é uma coisa muito boa, porque mostra, hoje em dia as pessoas entendem mais sobre o autismo, pesquisam mais, hoje as mães têm acesso à internet, redes sociais, muito mais informação, as pessoas sabem hoje. Há 30 anos atrás, quem ia pensar em autismo nem se falava, não sabia o que era. Então, o acesso à informação, à globalização é uma coisa também que ajudou muito. Então as pessoas já procuram mais, já entendem, já falam, isso é uma coisa que ajudou muito também. Muito bom. E aí tem como, então, a gente responder que os fatores externos, né, ambientais e tudo isso que você falou, mas a genética. A genética, ela é uma genética importante, né? A gente vê também que o autismo, ele é muito mais comum em meninos, Sim. Tá bom? Por quê? Então, a gente ainda não sabe. O autismo ainda, agora que a gente vem aprendendo muito sobre ele, né? E a gente tem muito que aprender também. Mas a gente vê que é muito mais comum em meninos, né? Hoje até a gente vê alguns genes, algumas coisas assim. Então, assim, para cada, para cada 4 meninos com autismo, tem uma menina com autismo. É verdade. Entendeu? Então, a gente vê muito isso. A gente sabe que tem um fator genético muito importante, porém, é muito o que eu falo, nós não somos reféns da nossa genética. A gente tem que trabalhar a nossa epigenética, o nosso estilo de vida, se organizar para gestar, cuidar, suplementar, otimizar a suplementação, né? Preparar o corpo como se fosse uma sementinha de uma plantinha. Você tem que plantar a sementinha de uma plantinha numa terra boa, uma terra limpa, bem cuidada, para ela florescer, germinar mais saudável. Então é muito isso que eu falo, que independente de autismo ou de qualquer coisa, quando a gente quer ter um filho, a gente tem que cuidar do nosso corpo, Sim. Da base, do terreno biológico, para que essa plantinha floresça saudável. O mais saudável possível, né? Que garantia não tem garantia de nada, não tem como garantir de nada. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Cuidar do nosso corpo, do nosso terreno biológico. Com certeza. Isso é muito importante. Para os casais que querem aí, ó. Sim, maternar. Exatamente. Preparar ali a terra para ficar fértil. Preparar a terrinha para ficar fértil e saudável. Eu acho que isso na verdade, é uma coisa que a gente tem que fazer pra vida. Sim. É um estilo de vida. Desse momento. Independente desse momento ou não, é um estilo de vida. Para que a gente consiga ter uma longevidade saudável, a gente tem que estar otimizado de suplementação, a gente tem que estar otimizado, né, na parte de desparasitação. As pessoas não desparasitam mais hoje. Parasitas é terrível. Por quê? O que é a desparasitação? Desparasitação basicamente é matar bichinho que fica no seu intestino. Tá? São os vermes? Os vermes. As lombriguinhas? Lombriguinhas, oxiuros, tênias, são giardia, são vários bichinhos, incluindo fungos, tá? Porque o que acontece? Quando você tem um parasita, o parasita ele vai fazer o quê? Ele vai te parasitar. Ele vai comer
todas as tuas vitaminas, os minerais, os alimentos bons, isso não vai ter mais pra você, vai faltar pra você. Você vai se desnutrir cronicamente. Desnutriu, faltou vitamina, faltou tudo, faltou sistema imune. Faltou sistema imune e vai adoecer. Vai adoecer, começa a tomar muito antibiótico. Começa a tomar antibiótico, aí estraga mais a flora intestinal, que é a casinha do intestino, vira aquele looping. E aí você vai se intoxicando por medicamento, por remédio, por corticóide, aí você já toma anticoncepcional, e aí você já toma milhões de remédios, e aí você tá comendo aquele seu alimentinho, aquela frutinha cheia de agrotóxicos, cheia de tudo. Entende que vira um ciclo? Sim. Então, vive assim. É por isso que a gente tem que mudar e melhorar o estilo de vida atual para que a gente consiga ter uma saúde e que os nossos filhos tenham saúde. Sim, com né? certeza. E que os nossos netos também tenham. Verdade, os nossos descendentes venham aí saudáveis, né? Com uma genética maravilhosa. A gente tem que melhorar, né? Melhorar. Melhor ainda, de autocuidado. Alimentação, atividade física, né? Sim, isso é muito importante. É muito importante. E hoje, quais as práticas integrativas o doutor mais recomenda no dia a dia dos pacientes? Olha, eu gosto muito, assim, de homeopatia, eu gosto muito de fitoterapia, eu gosto muito do ILIB. Já ouviu falar do ILIB? Não. O ILIB é um laser que a gente coloca na artéria radial incrível, que o ILIB, ele aumenta a oxigenação, aumenta a desinflamação e aumenta a circulação do corpo. Então ele desinflama, ele oxigena, ele é como se fosse um anticoagulante natural, entende? Mas ele é via oral? Não, ele é um aparelhinho que você bota. Você bota no bracinho, na artéria radial. Não. Parece um reloginho. Ah, tá. Então eu devia ter trazido, né? Podia ter trazido pra mostrar. O ILIB. O ILIB é um tratamento muito bom, né? Agora existem vários tratamentos, né? Existem a homeopatia. Eu amo a homeopatia, porque a homeopatia, ela complementa muito o tratamento dos nossos pacientes. Existem os frequenciais, os quânticos, que é como se fosse uma linha de homeopatia, mas age de uma outra forma. Então existem várias terapias. Com a frequência da vibração energética. É isso mesmo. Gente, isso dá outro podcast. Isso dá outro podcast. A gente consegue trabalhar muito com isso, né? A gente consegue ir associando as terapias alternativas e integrativas para enriquecer ao nosso resultado. O tratamento vai ficar cada vez melhor, né? Vai ficando cada vez melhor. Vai ficando. Agora eu vou para um verdadeiro ou falso. Ok. Vamos. Preparado? Sempre. Então vamos lá. Adoro gente preparada sempre. Ai, gente. Vamos lá. Verdadeiro ou falso, doutor Fernando Bizarria? Autistas tendem a apresentar mais sensibilidade respiratória durante o inverno? Verdadeiro. Tá, é verdadeiro. Porque o que acontece? O organismo, o metabolismo do autista, ele é um pouquinho diferente do metabolismo de quem não é autista. É muito comum nessa população eles terem o que a gente chama de uma alteração de metilação. O que é metilação? É uma propriedade que o corpinho tem de botar sujeira, toxina pra fora. Então, normalmente os autistas eles têm um pouquinho mais de dificuldade nisso daí. Os autistas também, eles têm uma alteraçãozinha, costumam ter imunológica, onde também vai facilitar esse processo de adoecimento, esse processo todo. Então entra a dificuldade de metilação, mas uma levezinha disfunção imunológica, então esse perfil de paciente pode sim ficar mais doente no inverno. São mais suscetíveis, né? São um pouco mais suscetíveis. Agora, assim, não são tanto quanto os T21. T21, síndrome de Down. Eu atendo muito a síndrome de Down. Né? Os pacientezinhos com síndrome de Down, realmente eles têm um sistema imunológico ainda mais comprometido, um pouquinho mais fraco mesmo. Então, eles são realmente um alvo de risco maior no inverno, durante o inverno. Não tanto quanto o autista. O autista é um pouco menos. O autista é mais tranquilo. O síndrome de Down já é mais... Que é síndrome de Down. Sim, é mais... Eles ficam mais dodóizinhos. Muito mais. A imunidade tem tudo a ver com o intestino? Verdadeiro. Olha, super verdadeiro, assim, porque é como eu te falei, o intestino é como se fosse a casinha do sistema imune. Em torno de 70% do sistema imunológico vai vir do intestino.
Se o seu intestino não está saudável, o sistema imune não está saudável. O intestino não está fortalecido, o sistema imune não está fortalecido. Se o intestino está cheio de parasita ou de fungo, que é muito comum, você já ouviu falar sobre síndrome fúngica? Não. Síndrome fúngica intestinal? O que é síndrome Desbiose, síndrome fúngica intestinal, nunca ouviu falar? Desbiose já. É quando a gente tem uma alteração da flora intestinal. Ah. Porque a flora intestinal tem os bichinhos bons e protetores. Uhum. Se você pega um parasita, por exemplo, vai alterar aquela microbiota. Sim. Essa alteração da microbiota vai alterar o comportamento intestinal. A casinha que seria o intestino, a casinha do sistema imune. Então, o que vai acontecer? O sistema imunológico vai ficar sentido. Vai ter um déficit imunológico, sim, nesses pacientes. Muito forte. Muito forte. Então, tem tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. A flora tem que estar sempre... A flora tem que estar, assim, ó... maravilhosa. Intacta. Arrasou. Arrasou. Vamos cuidar da nossa flora. Né? Cuidar da nossa flora intestinal. Nosso intestino, isso é importantíssimo. Muito. No frio ficamos mais gripados, porque o vírus da gripe só circula no inverno? Verdadeiro ou falso? Falso. O vírus da gripe, ele circula mais no inverno. Por quê? Porque é a temperatura ideal pra ele, que ele gosta. É igual você. Você, pelo que eu te conheço... Eu circulo em muitos lugares. Eu circulo em muitos lugares, mas o lugar que você fica mais feliz, mais animada, mais assim, na praia. Você não gosta de praia, por exemplo? Amo. Então, eu amo praia. Pra mim, férias é sinônimo de praia. Uhum. Entendeu? Exatamente. Férias pra mim não é neve, pra mim é praia. Eu circulo melhor na praia. Então, é a mesma coisa. O vírus da gripe, ele circula melhor no inverno, no frio. Eu circulo melhor no verão. No verão. Na praia, entendeu? Você não é um vírus. Eu não sou um vírus. Maravilhoso, ficando na praia. Mas é só pra você entender que o vírus, ele gosta também. Entendi. Então, o vírus, ele gosta do vírus do resfriado, né, da gripe. Esse vírus, ele gosta da temperatura mais fria. Ele gosta do inverno. Gosta do inverno, gosta do frio. E de lugar fechado. Entendi. Você vai fechar o ambiente todo no inverno, no frio. Uhum. Então, é o ambiente ideal para ele se proliferar. Mas no verão, você pode pegar gripe também. Perfeito. Então, completamente falso, né? É. Crianças são mais vulneráveis às doenças respiratórias porque têm o sistema imunológico ainda em desenvolvimento? Verdadeiro, muito verdadeiro. É porque o sistema imunológico da criança ainda é imaturo. Então, ele tem que se desenvolver, ele tem que se fortalecer, ele tem que ter contato até com outros vírus, com bactérias, com fungos, para ele ter reconhecimento, memória imunológica. Então, as crianças, elas demoram mais ou menos até os 7, 8 anos de idade para ter esse amadurecimento imunológico e para ter esse fortalecimento imunológico. Perfeito. A vacinação contra a gripe é importante apenas para idosos? Não, eu acho que assim, a vacinação da gripe tem o seu público mesmo que realmente precisa, né? Pacientes que têm disfunções imunológicas, falta de sistema imunológico, né? Pacientes imunocomprometidos, com imunodeficiência, pacientes com HIV, pacientes, né, onde o sistema imunológico é oncológicos, pacientes que fazem quimioterapia. Nesse perfil de paciente, eu acho que é extremamente válido essa imunização. Perfeito. Antibiótico é o melhor tratamento para resfriado e dor de garganta no inverno? Verdadeiro ou falso? Falsíssimo, tá? Porque na grande maioria das vezes o resfriado é por um vírus. Sim. E também as dores de garganta, as amidalites, na grande maioria das vezes são por vírus. Se você usar um antibiótico só mata bactéria. Antibiótico não mata é vírus. É mesmo? Não, antibiótico só mata bactéria, tá bom? Olha. E o vírus não. Se for viral, não adianta tomar nada. Não adianta tomar nada. Não, se for viral, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer um sintomático. Você pode usar uma homeopatia, um chazinho, um gargarejo, né? Tomar um anti-inflamatório, que seja. Mas o antibiótico não vai tratar esse perfil de paciente. Não. Então, antibiótico não trata resfriado. Antibiótico, se for uma amidalite viral, não trata também. Olha. Agora vamos pro ar-condicionado? Vamos. Eu amo ar-condicionado. Sei que muita gente ama ar-condicionado. Mas essa curiosidade é boa aqui. Usar o ar-condicionado no modo quente faz mal para quem tem rinite e asma? Verdadeiro ou falso? Aí eu vou aproveitar. E no modo frio? Verdadeiro ou falso? Eu vou te falar que depende.
o ar tá limpinho? O filtro tá limpo? Porque se o filtro estiver limpo, né? Se tiver tudo limpinho, independente de ser o quente ou frio, não vai piorar nada. Agora, se o ar tá com filtro sujo, aí vai fazer ruim, porque vai estar com poeira, vai estar com fungo, né? Vai estar com ácaro, então vai atacar rinite, vai atacar bronquite, vai atacar processos alérgicos nesse paciente. Agora, se o ar estiver limpinho, independente se o ar tá mais quente ou se tá mais frio, é indiferente para esse paciente. Não interfere. Perfeito. Então, mesmo ar ou quente ou frio, se tiver limpinho, ok. Se tiver limpinho, ok. Sem problema nenhum. Perfeito. Agora, eu queria entender, já tá chegando ao fim a nossa conversa, e eu sempre fico com dor no coração por causa disso. Passou rápido, né? Passa muito rápido, gente. Passou rápido. É muita informação, é muita coisa boa, a gente nem sente. Me fala aqui, aonde hoje você atende? Porque quando eu te conheci na Barra, numa clínica que eu trabalhei. E aí você também atende em São Paulo. Deixa aqui, porque eu sempre recomendo que você está atendendo no Rio. E eu queria que você deixasse aqui a sua clínica, né? Que eu também quero que você apresente. Vou pedir aqui a produção, por favor, para colocar a clínica dele aqui, para ele falar onde ele atende, qual o contato dele, desse maravilhoso, que eu indico para muita gente, mas é bom você falar, Sim. que aqui o mundo vai ouvir, né? Com certeza, será um prazer. Sim. Então, essa aí é a minha clínica, né? A Cromossomos. A Cromossomos é o lugar onde o normal é ser diferente. Olha! Todas as diferenças são muito bem-vindas lá. Então, a nossa recepção, né, que a gente fez com todo amor e carinho. Essa é a nossa sala de vacinas. Vacinas tanto vacinas de imunobiológicos, quanto vacinas de imunoterapia para curar alergias, curar rinite, curar bronquite, curar asma, né? Aí a nossa recepção, fizemos com muito amor e carinho. Essa é a nossa sala de detox injetáveis, né? Fazemos soroterapia personalizada para os pacientes lá, né? Você pode fazer seu detox, seus injetáveis, bem confortavelmente, com uma vista para o Morro Dois Irmãos, né? Em Ipanema. Maravilhoso. Você pode também fazer, trabalhar de lá enquanto você toma seu injetável. Tempo é neurônio. Essa é a minha sala, esse é o meu templo, eu falo que é o meu templo de cura. É o lugar onde eu me sinto mais conectado. Eu fiz, assim, realmente, porque eu fico mais tempo na minha clínica do que em casa. Então, eu fiz para eu me sentir muito bem, para os pacientes se sentirem também muito bem acolhidos, abraçados mesmo. É uma clínica que não tem cara de clínica, porque eu não quero que o paciente sinta que está num médico. Sim. Eu quero que ele sinta à vontade, como se estivesse na casa dele, num lugar bacana, legal e acolhido, interagindo. Lá é o lugar onde o normal é ser diferente. Que delícia! E essa frase tem tudo a ver com o que você trouxe logo no início, que você não queria ser um médico no padrão normal, você queria ser um médico diferente. Diferente. E hoje você atende criança, adolescente, adulto, idoso, a família toda, e também os atípicos, né? Os neurodivergentes. Então, a frase tem tudo a ver, realmente, te representa aí desde lá atrás, né? E veio agora para sua clínica. Maravilhoso. Parabéns. Sua clínica é linda, maravilhosa, incrível. Dá vontade de morar lá, na verdade. Eu falo porque eu já fui lá, né? Sim. Ai, meu Deus, é uma delícia. E, doutor Fernando, qual é a principal mensagem que você gostaria de deixar para a população neste inverno de 2025? Olha, a principal mensagem realmente é: cuidem da saúde de vocês, fortaleçam o sistema imunológico, suplementem, se cuidem, né? Evitem lugares aglomerados, lugares fechados. Cuidem da saúde, porque sem saúde a gente não é nada. Sem saúde a gente não consegue. Não adianta ter o dinheiro todo do mundo, você não vai conseguir usufruir desse dinheiro se não tiver saúde. Cuide da sua saúde, priorize a sua saúde ao máximo possível. Verdade. Essa é a minha mensagem. Que linda. É que de vez em quando a gente acha que a gente é meio super-homem, Mulher Maravilha, e aí começa a fazer um monte de coisas aí em excesso, esquece de se cuidar. E quando a gente tá dodói, né, a gente não levanta nem da cama, gente. Sim, imagina aproveitar mais a vida. E a saúde também vem da saúde mental, né, do equilíbrio. Então, é muito importante a gente cuidar. Esse corpo, mente, espírito tá sempre aqui, né, assim, nessa tríade maravilhosa. É um pouco de tudo, né? É esse equilíbrio maravilhoso que você traz aí pra nossa vida e pra nossa saúde. Ai, que mais, hein? Vamos falar de mais alguma coisa? Porque não dá vontade de terminar? Vamos. Meu Deus Estou do céu! Fala pra mim, meu amor. Hoje, qual o seu contato
de Instagram, aonde te acha, qual o seu endereço, fala pra mim. Verdade, onde você atende atualmente nesse Brasil, porque ele é uma referência no Brasil. Pelo amor de Deus, gente, ele é completo. Se ligar hoje, vai ter que esperar. Já tô avisando, porque a agenda dele é lotada. Então, ó, programe-se para trazer seu filho, ou para vir você cuidar, ou para você que é uma tentante, uma mulher que está querendo engravidar, ou um idoso, né? Os filhos desses idosos que estão hoje aí querendo cuidar da imunidade, evitar uma pneumonia, um problema respiratório gravíssimo. Não deixe só para o inverno, né? Começa a cuidar antes. Hoje o tema é esse, mas eu tenho certeza que a gente tem que se cuidar o tempo todo, o ano inteiro, né, doutor Fernando? Fala, amor. A minha clínica Cromossomos, ela fica localizada aqui em Ipanema, no Rio de Janeiro, né? Aqui é a minha sede mesmo, então eu atendo aqui segunda a sexta. E eu também atendo na cidade de São José dos Campos também, que é a minha cidade natal, né? Sampa! Interior de São Paulo. Eu atendo a cada 2 meses lá, então eu fico aqui. Fico no Rio, Ipanema e São José dos Campos. E também eu faço muita teleconsulta. A teleconsulta hoje é 50% dos meus atendimentos. Você acredita? Mesmo? Muita. Porque você atende gente até de fora, muita, né? Eu atendo muita gente de fora, né? Assim, de fora do estado e de fora do país também. Sim. Bastante gente. É um médico gringo, gente. Então, assim, você pode ser atendido presencial, online, telemedicina, São José dos Campos ou aqui em Ipanema, no Rio de Janeiro também. Qual o endereço? Rua Visconde de Pirajá, número 550, Ipanema. Olha, que é essa clínica maravilhosa que a gente acabou de apresentar, gente. Que dá vontade de morar lá dentro, né? Dá. Que é maravilhosa, linda, aconchegante. E hoje você está, então, no Rio, Visconde de Pirajá e São José dos Campos. São José dos Campos, isso que mesmo. Lá é clínica também? Sim, lá é como se fosse uma filial, né? Mas lá é menorzinho porque eu fico menos tempo lá. A matriz mesmo fica aqui. E o telefone para agendamentos, para contato é o 12 98189 3006. Perfeito. Só mandar mensagem que as meninas entra lá direto pra marcar pra você. E também meu Instagram, me sigam, né? Né, gente? Cadê esse Instagram maravilhoso? @Dr Fernando Bizarria. Vamos lá, entrem lá. Lá eu posto muita coisa, né, Ellen? Você vê, assim, muito conteúdo, assim, de alto valor informativo. Muitos stories, reels. Geralmente, quem é mamãe gosta muito do meu Instagram. Elas gostam. Tem muita informação importante. Eu fico muito feliz porque eu mostro muito sobre a minha dieta, o que comer leite, comer glúten, opções alternativas, né? Eu dou muita dica sobre suplementação, cuidado, o que causa, né? Alimentos. Isso mesmo. Inclusive, como eu te acompanho muito, né? Eu vi no congresso uma vez que você fez, agora tem um pouco de tempo já, que você falou que até 2050... Você postou isso e isso ficou na minha cabeça, né? Ia nascer mais não sei quantos mil da população com o diagnóstico de autismo. Você lembra desse dado, doutor Fernando? Olha, de cabeça assim não, mas é uma estimativa assim bem grande. Muito, eu fiquei assustada. Que nos alerta muito porque está crescendo mesmo exponencialmente. E eu acho que a gente tem que ter a consciência de que se a gente não mudar, nada vai mudar. Então, a gente tem que mudar para que essa realidade mude também. Então, precisamos mudar o nosso estilo de vida para trabalhar nossa epigenética. Para que isso melhore. Maravilhoso. Ai, gente, olha, vamos ficar por aqui hoje. Eu amei você ter vindo. Esse bate-papo foi uma delícia, porque foi assim, explicativo, teve clareza. Muita gente precisa ouvir o que você tem para falar. Eu sei que você tem conteúdos maravilhosos de alto valor informativo no seu canal. Mas eu falei, não, ele tem que vir trazer o brilho dele, gente. Porque tem muita gente querendo ouvir você lá no canal, né? Lá no Traz o Brilho. E eu falo, ele tem que falar pra galera que eu sempre falo dele. Porque você tá aqui do lado, né? E eu falo, poxa... Eu vou trazer ele, mas eu sei que não vai dar vontade de parar. Mas chegou, né? Ainda mais eu que adoro ficar nessas curiosidades aqui, ó. Falando do que a gente precisa fazer, né? O que a gente pode fazer diferente do que a gente já faz hoje. E ninguém melhor do que você aí na medicina para poder trazer esse brilho para nossa vida. Meu amigo, muito obrigada. Tô muito feliz de fazer essa diferença no mundo hoje com você, viu? Te admiro, eu te amo, eu sou apaixonada por você sabe disso, não é de agora.
antes do canal. E quando eu criei o canal, eu falei, gente, você tem que ir lá falar comigo, a gente falar pro mundo, porque você tem muito, muito, muito conhecimento. Você é um anjo. Você veio pra trazer essa cura pra todo mundo e prevenir também, né, da gente ficar dodói. Olha, o conhecimento, se a gente não divide, ele não tem valor. É verdade. Então, o conhecimento a gente tem que dividir. É muito importante. Verdade. Conhecimento te dá autonomia. Sim. Conte comigo sempre. Obrigada, seja muito bem-vinda, volte mais vezes, tá, querido? Sempre, você tá sempre aqui, ó, no meu coração. Ai, gente, anotou tudo? Segue lá, ó, @Dr. Fernando Bizarria, pra vocês terem aí uma aula todos os dias, nos stories, no feed dele. Clicar lá, marcar uma consulta e vai, porque ele faz vacina, ele faz tratamento com vacina, né? Imunoterapia. Soroterapia. Soroterapia personalizada. Funciona a soroterapia antes de terminar? Funciona demais. Tem gente que não acredita, Tem gente que não né? acredita, né? A soroterapia tem que ser bem indicada. Sim. Tem que ter exame, tem que entender o que tá faltando pra você repor nesse paciente. Então funciona muito, o resultado é incrível. Eu sempre brinco, né? Tem gente que fala assim, doutor, funciona ou não? Se você tá com uma infecção de garganta, o que funciona mais rápido? Tomar amoxicilina ou tomar bezetacil? Bezetacil. Muito mais rápido. Tá mais ou menos isso. Não que a soroterapia vá doer igual a bezetacil, não é assim não. Mas vai responder muito mais rápido. Maravilhoso. Pronto, eu já tirei mais uma casquinha. Amor, muito obrigada, tá? Volte sempre, tô muito feliz de estar realizando esse momento hoje com você. Saiba disso, tá bom? Eu que agradeço. Gente, a gente fica por aqui. Foi maravilhosa essa conversa, espero que vocês tenham aproveitado bastante, tirado bastante dúvidas, matado muita curiosidade e que a gente possa continuar aqui, ó. Até o próximo, no Traz o Brilho Podcast. Estamos encerrando com o Dr. Fernando Bizarria hoje. E você também que tá aí, vamos aproveitar e ir lá, ó, seguir o Traz o Brilho Podcast, que estamos presentes em toda as plataformas. YouTube, Spotify, TikTok e Instagram. Ó, beijo pra vocês, até a próxima.